Oi, gente! Renatinha chegou hoje de ferro na boca. Desculpa aí se eu babar vocês, né? Se fizer alguma coisa, porque hoje não teve jeito. Tudo bem, galera? Hoje nós vamos quase fechar o que nós falamos sobre a origem da vida. Em sala nós comentamos sobre as teorias antigas de origem da vida, a teoria da biogênese. Então, hoje nós vamos falar do que a gente chama de teorias modernas sobre a origem da vida. Lembrando, sempre fazendo um feedback sobre o que nós já vimos, nós falamos que as perguntas sempre moveram a sociedade, sempre moveram as pessoas. Encontrar soluções para perguntas foi o que sempre moveu a humanidade. Quando a gente começou a conhecer um pouquinho mais de ciências, a gente começou a colocar pensamento científico no meio, a coisa já ficou mais fidedigna do que é com a realidade, pelo menos até aquele determinado momento. Lembrando sempre que a ciência é dinâmica. Uma coisa que a gente estuda hoje, amanhã pode ter um outro achado que vai mudar totalmente aquela conclusão que nós tínhamos. Então, vamos comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre as teorias, de origem da vida. A primeira teoria que nós vamos falar é aquela ali, é a teoria do criacionismo. Ah, Renata, mas você não colocou um Deus ali? Você não colocou uma imagem mitológica? Não, gente, eu não coloquei. Eu preferi colocar uma imagem de como era a Terra primitiva. Muitas erupções vulcânicas, muito quente, muita evaporação, para já puxar vocês para a nossa ciência. Por quê? Porque tirando as crenças, né, as crenças religiosas do meio do assunto, a gente sabe que não foi um Deus que criou todas as coisas, ou melhor, a gente sabe que não foi um ser único. Se você disser assim, Deus foi uma energia vital, aí de repente a gente começa a conversar. Mas aquela história que nós tínhamos, século XV, XVI, que existia um Deus, que ele criou tudo, isso daí a gente sabe que existem razões científicas muito bem construídas que explicam a origem da vida. Beleza? Então a gente sabe que não existe um ser, por enquanto, né? Não tem eventos científicos, né, que dizem que um ser mitológico, um mito, criou tudo. Então essa teoria do criacionismo, ela, vlapo, já foi, já caiu. Lembra sempre do vlapo. A próxima teoria que a gente vai estudar é a teoria da panspermia. Essa teoria é uma teoria que eu gosto muito. Por quê? Porque no início ela foi tida como uma viagem. O cara é louco que acha isso. O cara é maluco. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Dizia o quê? Que a vida chegou até o nosso planeta por meio de um meteoro. Olha o meteoro ali, gente. De um não, de alguns meteoros. E aí, essa teoria ficou esquecida por muito tempo, ela não foi levada a sério. E aí, tempos depois, encontraram no interior de asteroides que vieram à Terra moléculas orgânicas. E essa teoria ela afirma, inclusive, que não só moléculas orgânicas chegaram ao nosso planeta por meio de meteoros, também seres menos evoluídos também chegaram. Então foi uma teoria que foi retomada de uns tempos para cá por conta desses achados que foram encontrados no interior de meteoros. Facilzinho. Lembra do extraterrestre? Lembra daquele filme? Aquele filme que destruiu tudo, que foi o meteoro, impacto profundo, vapo. Lembra daquele filme? Você lembra da teoria da panspermia, porque tudo foi destruído ali naquele filme, porém, né, nada é tão ruim que não pode piorar. Depois de bilhões de anos a vida voltaria porque teria vida dentro daquele asteroide. Caraca, somos sinistros, né? Vamos lá. Falando de mais moderno ainda, década de 70, nós temos as teorias que foram formuladas por Oparin, teorias não, os experimentos que foram formulados por Oparin Haldane, esqueci a letra maiúscula ali, tá?
Esses experimentos que eles fizeram, um em 1960, o outro em 1980, eles tentaram simular condições que existiriam na Terra primitiva e a partir dessas simulações, com experimentos, eles conseguiram chegar ao desenvolvimento de moléculas orgânicas, a partir de moléculas inorgânicas. Só que essas condições que eles disseram que tinha na Terra primitiva não foram as condições que a ciência já sabe que eram, né? Na verdade, não eram as condições que eram diferentes, as condições eram adversas, eram muitos choques elétricos vindos de raios, de muita chuva, muito resfriamento, muito magma saindo. Só que isso tudo liberava para o ambiente compostos químicos. E aí eles simularam, eles diziam que na Terra primitiva tinha o quê? Metano, principalmente metano e vapor de água. Alguma coisa de CO2 que estava presente ali, que saía da lava vulcânica. E aí eles simularam essas condições em laboratório. E eles chegaram à formação de moléculas orgânicas. Qual a teoria mais aceita hoje, que fala sobre a origem da vida, é a teoria da evolução química, que ela fala o seguinte, que moléculas inorgânicas simples que estavam presentes na atmosfera terrestre, elas sofreram com raios, elas sofreram com condições adversas daquela atmosfera, porque a gente sabe que a Terra primitiva ela era muito quente, ela tinha uma grande evaporação, nós já tínhamos água, e esses compostos inorgânicos se juntaram e formaram os compostos orgânicos, que continuaram evoluindo. É uma das terceiras, é uma terceira fase que a gente fala sobre a teoria da evolução química, e esses seres continuaram evoluindo e formaram o que a gente chama de coacervados, que nada mais é de que esses compostos que se uniram, que depois de ser compostos orgânicos, eles continuaram evoluindo e deram origem a outros seres muito simples. Seres tão simples que alguns se associaram com células, como a gente vai ver em algum momento. Essa simplicidade, a gente fala que é de onde tudo começou. Quando a gente analisou lá as características dos seres vivos, nós vimos que nós somos formados por compostos químicos. Olha aí, gente. Então, esses compostos químicos, esses compostos orgânicos que formaram ali os seres, eles tiveram origem de compostos simples, compostos inorgânicos. E aí, gostou? Se não gostou, não dá não like, porque a titia fica bolada, tá? Assistam os nossos vídeos. Lembra que quando a titia trabalha na aula, titia já parte do princípio que vocês já viram o vídeo, que vocês já sabem, tá bom? Então, fiquem com Deus. Beijo, até a próxima.